Olá, meus amados! Tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre uma coisa que tá ardendo aqui no meu coração. Uma coisa que me deixa assim bem, vou falar como o recifense, bem aperreada, é ver muitas pessoas vivendo num engano. Muitas pessoas achando até, eu vou pro céu, eu sou crente, eu vou pra igreja, eu leio a Bíblia, mas vivem num puro engano. E eu quero falar hoje aqui como muitas pessoas estão enganadas, como muitas pessoas estão vivendo, né, numa religiosidade, mas quando chegar naquele grande dia, elas correm o risco de ouvir do Senhor, assim, eu não te conheço. Isso é a coisa pior que existe, né? É chegar no grande dia e o Senhor dizer para nós: eu não te conheço, sai, vai para lá, para o outro lado, porque não faz parte do meu reino, não vai entrar no meu reino. E é isso que meu coração queima em combater, o engano, porque esse engano vai levar muitas pessoas para o inferno, muitas pessoas. Eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus que está em 2 Timóteo 3, um versículo bem conhecido, 2 Timóteo 3, que diz assim. Olha só, eu só vou ler o primeiro, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vou ler os outros também. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, aqui a palavra de Deus diz que haverá esse tempo trabalhoso de homens que são amantes de si mesmo. E quem é homens amantes de si mesmo? São pessoas que vivem segundo as suas emoções. A emoção da pessoa a domina. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil de viver uma vida dominada pela emoção. Por isso que eu falei que tem muitas pessoas que são crentes, vão para a igreja, mas vão ouvir do Senhor, eu não te conheço, porque elas não aprenderam a dominar as suas emoções. Porque a emoção é uma coisa que vem instantânea. E nós temos que aprender a trabalhar para quando vir a gente cortar logo e não se deixar ser dominado pela emoção. Deus, ele não quer que a gente adore ou seja dominado por outro senhor. E homens amantes de si mesmos são aqueles homens que são dominados por si mesmos, pelas suas emoções e não vivem segundo os princípios de Deus. Só existem dois caminhos: ou viver segundo a emoção, ou viver segundo os princípios de Deus. E existem muitas pessoas da igreja sendo guiadas pelas suas próprias emoções, sendo guiadas por aquilo que elas estão sentindo, por aquilo que elas sentem naquele momento, elas são guiadas por isso. E Deus não as guia. Quem é guiado pela emoção não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso eu queria dizer para todo mundo. Aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque todo mundo precisa entender que quem é guiado pela emoção, quem não consegue se controlar a sua emoção, não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque só existe dois caminhos e muita gente está sendo enganados pela sua própria emoção. E isso temos que cortar. Adeus emoção, temos que aprender. Essa geração tem que aprender a viver pelo Espírito Santo de Deus e não ser controlada pelas emoções. A emoção é uma coisa terrível. Leva as pessoas a comprarem, leva as pessoas a fazerem coisas erradas, a falarem coisas erradas, a sentirem sentimentos ruins, porque o sentimento começa pela emoção.
O sentimento, na verdade, é um conjunto de emoção, aquela emoção que foi se acostumando em uma determinada situação, então já vira um sentimento. Então, muitas pessoas são guiadas pelo medo. O medo é uma emoção. Muitas pessoas no mundo estão sendo guiadas pelas suas próprias emoções. E todos têm que entender que se você deixa a sua emoção te guiar, o Espírito de Deus não está te guiando. E nós temos que dizer não de uma vez por todas à emoção. Porque essa é a geração de homens e mulheres amantes de si mesmos, ou seja, que vivem segundo as suas emoções, que amam a si mesmo, amam viver segundo a si mesmo, ou seja, suas emoções e seus sentimentos carnais. Mas quem é filho de Deus, quem sente no coração chamado do Senhor, tem que cortar essas emoções e aprender a controlar essas emoções e receber os princípios de Deus e aprender a viver esses princípios. Porque uma coisa é você ouvir a palavra de Deus na igreja, você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e outra coisa é você praticar. É no momento, qual é o momento? Você pode me perguntar, né? Qual é o momento que nós podemos saber se somos guiados pela emoção ou pelo Espírito Santo de Deus? No momento da crise, no momento do problema, no momento da falta. É nesses momentos que são revelados quem realmente nós somos. É no momento do deserto, no momento da escassez. É neste momento que é revelado o que tem realmente no nosso coração e quem realmente nos domina. Estamos vivendo num tempo de pandemia, num tempo de crise. Muitas pessoas estão com medo. Essas pessoas que estão com medo e deixam de fazer muitas coisas só por causa do medo, elas são guiadas pelo medo e não têm o Espírito Santo como guia. Essa é uma palavra forte, mas é verdadeira. E nós temos que aprender a dizer não às nossas emoções e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só existe dois caminhos. Ou eu sou guiada pelo medo, ou eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ou eu sou guiada pelo que eu estou sentindo, ou eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele enfrentou a cruz. E ele orou e disse: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ou seja, naquele momento ele estava sentindo vontade de não ir para a cruz, ele não queria ir para a cruz, mas ele entendeu e disse: mas eu quero ficar debaixo da tua vontade, que contudo a tua vontade seja feita. E a vontade de Deus era que ele passasse pela cruz. E nós temos que aprender a fazer essa divisão do que é a nossa vontade e do que Deus quer para nós. Porque muitas pessoas estão dando glória a Deus, aleluia, louvando, mas estão vivendo segundo as suas emoções. Estão falando em línguas, estão pregando com a palavra de poder, mas estão vivendo segundo as suas emoções. E quem vive segundo as emoções não vai entrar no reino dos céus. Então temos que ser como trombeta nessa terra, temos que falar. Porque as emoções estão controlando muitas pessoas e todos precisam saber que quem é controlado pelas emoções não vai entrar no reino dos céus. Então todo dia temos uma guerra. E a maior guerra não é a pandemia, a maior guerra não é os problemas familiares, não é os problemas aí do mundo. A maior guerra é aqui, em controlar as nossas emoções. Paulo falou: o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu faço, eu não quero fazer. Ele estava naquele momento de crise, aprendendo a controlar a sua emoção. Mas depois ele aprendeu a controlar e ele falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por um momento de falta e um momento de riqueza. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a controlar as suas emoções. Ele aprendeu a dizer: eu posso todas as coisas. No momento de crise e no momento de fartura, eu sou a mesma pessoa.
ele aprendeu a se controlar. E é essa mensagem que eu quero dizer para milhares de pessoas. Controle a sua emoção. Aprenda a controlar a sua emoção e deixar o Espírito Santo de Deus te guiar. Os princípios de Deus guiar as tuas reações e as tuas ações. Porque só assim o reino de Deus vai ser manifestado na tua vida. Só assim você será filho de Deus. Então é uma luta diária que nós temos, que vencer, eu e você, para sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, aprender, ser maduro espiritual e dizer como Paulo, agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a emoção não te guie, mas que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando. Um grande abraço e a paz do Senhor.